Então, para começar a aula de hoje, vamos tentar entender qual que é a ideia por trás de um circuito limitador de tensão. Então, vamos lá. Por enquanto, não vamos ver lá dentro, não. Vamos pensar nesse circuito como uma caixinha. E a ideia do circuito limitador é que ele vai definir para a saída alguns limites de tensão. Beleza? Os valores, depois a gente vê como é que são setados. E aí, o seguinte. Se eu tiver um sinal de entrada com uma determinada amplitude que esteja abaixo dos limites de tensão que o circuito limitador define, a tensão de saída vai ser exatamente igual à tensão de entrada, beleza? Com a mesma amplitude. Agora, se por um acaso eu tentar colocar uma tensão de entrada que excede esses limites de saída que o circuito limitador definiu, o que ele vai fazer, na verdade, é limitar a tensão de saída nesses limites de tensão que ele definiu. E aí a forma de onda que eu começo a ver, quando eu tento colocar um sinal de entrada muito grande, é essa forma de onda mais trapezoidal, que está em vermelho na saída, e o que acontece, na verdade, é que o circuito limitador promove a clipagem ou o ceifamento da tensão de saída, né? Ou seja, ele corta o excedente da tensão de saída, que está acima dos limites, e aí entrega para o circuito que vem depois uma tensão cuja amplitude máxima é controlada, beleza? Essa é a ideia. E com essa funcionalidade, esse circuito ele pode ser utilizado principalmente para proteção de circuitos eletrônicos contra a sobretensão. Uma variação disso são circuitos distorcedores que são utilizados lá em guitarra, né, em áudio. E também é o princípio básico por trás dos reguladores de tensão que são utilizados lá em fontes lineares, beleza? Então a ideia é basicamente essa. Agora, como é que a gente pode implementar um circuito limitador para fazer proteção de sobretensão, por exemplo, né? Existem várias montagens que a gente pode utilizar, aqui eu vou trazer alguns exemplos para a gente, mas talvez uma montagem mais básica seja essa aqui. Bom, vamos tentar entender então como é que esse circuito vai funcionar. Bom, para a gente entender isso, a gente tem que dividir essa forma de onda de saída aqui em duas partes. Uma é o que acontece quando a tensão de saída é menor do que os limites estabelecidos pelo limitador, e o que acontece quando a tensão de saída tentar exceder esses limites, beleza? E aí primeiro a gente tem que tentar saber quanto que vale os tais limites aqui. Neste circuito o que acontece? Olha, a tensão de saída, se ela começar a ficar muito grande, o que vai acontecer? Eu posso tentar ficar com uma tensão de saída que é maior do que a tensão de alimentação aqui mais VCC, mais a queda de tensão no meu diodo, ou seja, mais 0,7. Se eu tiver uma tensão de saída maior do que esse valor, o que acontece é que esse diodo aqui pode conduzir corrente nesse sentido, e aí vai surgir o seguinte efeito. Lembra que o diodo ele tem uma curva de comportamento, ID por VD, que é praticamente uma linha reta aqui, né? Tem um comportamento exponencial, mas depois que ele começa a conduzir, a tensão sobre o diodo fica aproximadamente constante em 0,7 volts. Então significa que se o diodo conduzir, mesmo que ele conduza bastante corrente, a tensão de saída continua sendo VCC menos 0,7. Né? Esse patamar aqui não muda muito. E aí eu tenho esse limite mais constante. Se a tensão de saída agora tentar cair bastante, vai acontecer o contrário. Né? Vai acontecer que esse diodo vai conduzir corrente. E aí eu vou ter um limite inferior aqui, que vai ser menos VE, menos os 0,7 volts do diodo de baixo. Então, percebe que esses dois limites aqui, eles são determinados pelas tensões de alimentação, mais VCC e menos VE, e pela queda de tensão de condução dos diodos. Uma vez que a gente sabe isso, a gente pode agora sim separar essa curva em dois pedaços. Então imagina o que acontece quando eu tiver minha tensão de entrada num valor menor do que esses dois limites que a gente avaliou. O que acontece é que eu não tenho condução entre a tensão de entrada e a tensão de saída, condução de corrente, porque não tem para onde essa corrente ir. Estou imaginando aqui que eu tenho uma carga infinita, né? Se eu tiver, obviamente, uma resistência aqui, vai ter uma pequena corrente circulando, um divisor de tensão, mas não é esse o exemplo. Então aqui, no caso, a minha corrente vai ser zero e a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, que é o que acontece nesses pedaços aqui. Né? Esses pedaços aqui do meu sinal. Beleza? Agora, quando eu estiver nessas regiões aqui, que é quando a minha tensão de entrada excede os limites do meu limitador de tensão, o que acontece é que quando a entrada for positiva, eu vou ter uma circulação de corrente nesse sentido, né? A tensão de entrada é maior do que a alimentação, né? Esse aqui é o desenho, né? Eu tenho essa circulação de corrente, né? Que vai fazer com que a saída fique grampeada, limitada, né? Ceifada no valor VCC menos 0,7. Quando a tensão for negativa, agora eu tenho uma circulação de corrente neste sentido, e a tensão de saída fica limitada aqui em menos VE menos 0,7. Beleza? Então é assim que funciona esse circuito.
Quando a tensão excede o limite determinado pelo circuito, eu tenho uma circulação de corrente que vai ativar esses diodos, e esses diodos vão limitar a tensão de saída. É assim que funciona. Agora, esse mesmo princípio pode ser construído de outras formas, né? Eu posso ter um circuito que faz a mesma filosofia desse jeito. De novo, né? Se eu tiver uma tensão de saída menor do que os limites, praticamente aqui eu não vou ter corrente, vou ter uma corrente nula. Agora, quando eu excedo os limites, eu vou ter circulação de corrente ou nesse sentido pelo outro diodo. E aí eu posso ver o seguinte, quanto que é esses limites agora? Esses limites neste novo desenho são exatamente as tensões de condução de cada diodo. Então vou ter limites em mais 0,7 e menos 0,7 volts. Beleza? Então eu fiz um limitador agora que a tensão de limitação é muito baixa, que é basicamente a tensão de um diodo. Mas o princípio de funcionamento é exatamente igual ao circuito anterior, né? Bom, com essa estrutura eu posso pensar também em tensões assimétricas, né? Então olha só, nesse outro desenho aqui ainda tem um limitador baseado em diodos, só que em vez de usar um diodo no semiciclo positivo e um diodo no semiciclo negativo, no semiciclo positivo a condução vem por aqui, né? Eu tenho dois diodos, o que faz com que esse limite seja aproximadamente mais 1,4 volts. Agora no semiciclo negativo eu tenho condução por um diodo só, o que faz com que esse limite inferior seja aproximadamente menos 0,7 volts. Então eu tenho aqui uma assimetria, né, que vai fazer com que a saída seja saturada em níveis diferentes, né. Em distorcedores de guitarra é muito comum vocês encontrarem esse tipo de circuito aqui, porque esses ceifamentos assimétricos produzem muitos harmônicos e, dependendo da tonalidade que o distorcedor quer fazer, eles vão lançar a mão dessas ideias. Essa simetria pode ser conquistada também de outras formas. Por exemplo, você utilizando um diodo em um dos lados e, por exemplo, um LED no outro. Como o LED e o diodo têm tensões de condução diferentes, você tem essa simetria também. Então, tem várias formas de implementar a mesma ideia de limitador, né? Agora, existem também variações. Eu posso também atingir esse tipo de limitador usando, por exemplo, diodos Zenners, onde agora esses limites aqui eles vão ser determinados pelas tensões de Zenners. Vamos imaginar que eu tenho dois diodos Zenners iguais, então VZ1 e VZ2 são tensões iguais. No semiciclo positivo aqui, o que eu vou ter uma condução nesse sentido, onde o diodo aqui vai conduzir com a tensão de Zener e o diodo de baixo vai conduzir com a tensão direta. Então, esse limite superior vai ser a tensão de Zener do diodo 1 mais 0,7 do diodo 2. No semiciclo negativo, quando a corrente circular assim, eu vou ter, então, a condução do diodo 2 como reverso, né, com a tensão de Zener, e a condução do diodo 1 direto com a tensão de 0,7. Então, aqui vai ser VZ2 menos 0,7. Né? Isso aqui é, obviamente, negativo, né? Então, percebam que os limites superior e inferior são determinados por diodos diferentes. Se eu tiver diodos com a mesma tensão de Zener, né, basicamente eu vou ter uma limitação simétrica. Agora eu posso escolher diodos com tensões de Zener diferentes para ter uma simetria, né? Outra variação desse circuito aqui com Zenners é esse aqui de baixo, também que a gente encontra bastante. Qual que é a ideia dele? É ter um circuito bem simétrico. Então aqui vai ser VZ menos 1,4, depois a gente vê o caminho de condução. E aqui vai ser menos VZ menos 1,4. Por quê? Porque olha só, no semiciclo positivo, a corrente vai querer vir por aqui, ela vai descer por esse diodo, depois vai encontrar um caminho pelo diodo Zener, e vai descer por esse outro diodo aqui. E aí eu vou ter dois diodos conduzindo e um Zener conduzindo o reverso, que vai dar exatamente essa tensão, que vai determinar o limite superior do nosso limitador. Já no semiciclo negativo, eu vou ter uma corrente subindo aqui no terra, ela vai passar por esse diodo aqui, vir pelo diodo no mesmo sentido anterior, passar por esse de outro diodo e voltar. Então, de novo, eu tenho dois diodos conduzindo e o diodo Zener. Então, por isso eu vou ter esse outro valor aqui embaixo. E aí vocês podem ver que eu vou ter uma grande simetria, porque agora a tensão de Zener que determina esses limites é igual nos dois casos, que é o mesmo diodo. Então, esse é um circuito que, a princípio, pode parecer mais complexo, mas ele tem muito mais simetria do que o circuito anterior aqui. Beleza? De qualquer forma, eu estou mostrando várias montagens que implementam a mesma ideia de eu determinar níveis de tensão máximo para a saída, seja no semiciclo positivo ou negativo, e tentar desenhar esses valores de acordo com a montagem, com o número de diodos, com os caminhos de condução que eu determinar.
Esses não são de forma alguma os únicos limitadores que a gente pode construir, existem várias outras montagens possíveis, mas essas são implementações típicas que mostram formas diferentes de montar a mesma filosofia, montar a mesma ideia de limitação, beleza? E eu comentei que isso pode ser utilizado como proteção, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos de proteção usando amplificadores operacionais. Então, um exemplo típico aqui, a gente usar aquele limitador com 2 diodos, né, para proteger os 2 terminais de entrada do amplificador operacional. Como a gente sabe que na realimentação negativa a ideia é que a tensão não inversora seja aproximadamente igual à tensão inversora, se por um acaso eu tiver alguma falha nesse circuito aqui, para não queimar o meu CI, eu posso utilizar esse tipo de limitador que vai fazer com que a diferença de tensão de entrada aqui seja no máximo 0,7 volts. Então, se por um acaso romper um fio, tiver um mau contato, tiver algum problema aqui, eu não vou ter tensões muito grandes nas entradas do meu amplificador operacional, ele não vai queimar por sobretensão nas entradas. Então é uma forma de eu fazer essa proteção, beleza? É um limitador na entrada. Eu posso usar um limitador também, né, não é exclusivo, tá? Eu posso usar os dois aqui no caso, mas eu posso usar um limitador para fazer uma diferença de saturação na saída. Qual que é a ideia aqui nesse outro circuito? É que a tensão de saída aqui do meu circuito com limitação negativa, ela é tomada em relação ao terra. E a gente sabe que neste exemplo, a tensão nesse terminal é 0, né? Então, percebam que a tensão de saída está toda aplicada sobre esse resistor de realimentação aqui. Se eu coloco um limitador em cima do meu resistor de realimentação, por exemplo, com Zeners, eu estou determinando qual que é a máxima tensão que a saída pode atingir. Neste exemplo aqui, a máxima tensão VO vai ser igual a mais ou menos VZ, né? Vamos supor que eu estou usando Zeners cinemétricos, menos 0,7. Menos não, desculpa, mais 0,7. Então, eu estou determinando uma saturação para minha tensão de saída, que é diferente da saturação natural do amplificador operacional, que é, como a gente sabe, as alimentações desse amplificador. Então aqui eu estou controlando essa saturação do jeito que eu quiser, é lógico, dependendo das minhas aplicações. Eu já vi distorcedores de guitarra também que utilizaram essa tecnologia. Qual que é o problema de eu utilizar essa montagem? O problema é que o diodo Zener ele precisa de uma corrente de condução, né, uma corrente de condução típica, né, que é relativamente alta. Todo limitador formado por Zeners tem esse problema, né? Que pode ser na ordem de 20 mA, até mais, dependendo do tipo do Zener. E o amplificador operacional ele tem uma corrente de saída máxima, né, um amplificador operacional típico, que é na ordem de 25 mA. Né? Então, tudo bem, tem uma compatibilidade aqui, mas mesmo que se o Zener pudesse ser alimentado por uma corrente menor, eu tenho um problema, porque aqui eu não tenho limitação de corrente para o Zener. Quem limita a corrente que vai para o Zener é o circuito de proteção interno do amplificador operacional. Então a ideia é que esse cara sempre vai conduzir uma corrente relativamente elevada, né? Que vai ser igual à corrente de saturação do amplificador operacional menos a corrente que vai ser alimentada nesse resistor aqui, que normalmente é muito pequenininha. Então significa que eu estou neste circuito sempre saturando no amplificador operacional. Isso pode fazer com que ele aqueça um pouco demais, mas é uma solução funcional, só tem esse problema. Assim como qualquer outro limitador com Zener, você tem que atentar pelo nível de corrente que ele está consumindo. Uma alternativa de variar a saturação do nosso amplificador operacional sem forçar essa corrente aqui demais é a gente fazer algo nesse sentido. Bom, nesse circuito aqui, o que acontece? Eu estou exemplificando aqui com um limitador em ponte, mas poderia ser outro. A ideia é que eu tenho esse resistor aqui, esse resistor de Zener, que vai limitar a corrente que vai circular entre a saída do amplificador operacional e o Zener, porque a corrente agora ela faz este sentido aqui, né? Então essa aqui é a ideia. E aqui, o que eu tenho? A tensão de saída, ela é tomada aqui, nesse ponto, de forma que, né, aquela equação que a gente conhece desse circuito inversor, né, VO é igual a menos R2 sobre R1 vezes a tensão de entrada, onde R2 é esse cara aqui de cima, R1 é esse cara aqui de baixo, a tensão de entrada está aqui, ela vai ser verdade neste nó, beleza? E aí aqui eu posso ter uma excursão de tensão bem mais alta até a saturação,
do amplificador operacional, né? E a corrente vai ser circulada e limitada por esse resistor aqui. De forma que eu não sou obrigado a sempre saturar o amplificador operacional, porque agora eu posso ter, se eu quiser, correntes de Zener aqui menores do que a corrente de saturação no amplificador operacional. Então aqui eu tenho uma funcionalidade igual a esse circuito aqui, mas sem obrigar a corrente do Zener ser igual à corrente de saturação do amplificador operacional. Aqui eu posso ter uma modulação diferente, beleza? Mas a mesma filosofia. Para finalizar, eu falei que eu poderia utilizar o limitador de tensão também como regulador de tensão. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a gente vai abordar reguladores de tensão em outro vídeo aqui no canal, mas a ideia aqui é o seguinte: eu tenho agora uma tensão contínua, como tensão de entrada, e de novo eu vou usar um regulador aqui, normalmente um regulador com Zener, para determinar a tensão de saída. Qual que é a ideia? A ideia é que eu tenha uma tensão aqui que tem uma regulação muito fraca. O que é uma regulação muito fraca? Quer dizer que a tensão de entrada varia, ela varia também, a tensão de saída, a corrente de carga varia, ela varia também. Então eu posso ter uma tensão que tenha um comportamento ondulatório aqui muito forte. Beleza? Como é o caso de saída de retificadores, né? E tem outras aplicações na eletrônica que isso acontece. Bom, isso é muito ruim. Eu queria que a minha tensão contínua tivesse um formato contínuo, constante, bonitinho aqui, né? Eu queria uma tensão DC aqui mais lisinha. Mas o normal a gente encontrar na eletrônica são coisas desse tipo. Qual que é a ideia que a gente vai ter aqui em miúdos? Eu vou montar um circuito limitador, onde a tensão limiar aqui ela é menor do que essa ondulação que eu estou observando na minha tensão de entrada, né? E aí qual que é a ideia? A ideia é que se eu tenho um limitador de tensão e eu tenho alguma tensão na entrada que é superior ao meu limite, o que a gente viu que acontece? A ideia é que a tensão de saída fique grampeada no limite, né? Então se aqui seria a tensão limiar, essa aqui também seria a tensão limiar, beleza? Bom, essa é a principal ideia, né? E aí como é que esse circuito é normalmente dimensionado? Né? Se pega qual que vai ser a máxima variação de tensão que eu vou ter entre a minha tensão de entrada e a minha tensão de saída, essa máxima variação vai ficar sobre esse resistor R aqui, e aí eu vou projetar esse resistor R para que a corrente que circule entre a entrada e a saída seja suficiente para polarizar o Zener, então seria a corrente de teste do Zener, e alimentar a carga que vem depois. Então a corrente desse resistor aqui, RZ, vou chamar de RZ aqui, então IRZ, ela tem que ser igual à corrente de Zener de polarização, que é um parâmetro do datasheet, mais a máxima corrente de carga. Se eu garantir isso aqui, sempre que eu tiver essa ondulação, eu consigo polarizar o meu Zener, né, e eu vou conseguir fazer com que minha tensão de saída seja constante. E só dando mais um complemento aqui de informação, por que isso acontece? É só lembrar que o Zener, né, ele tem uma curva na polarização reversa, né, que seria a tensão do Zener, e tem uma curva que ele tem uma corrente zero até chegar a um certo patamar, um VZO aqui. Depois disso aí ele conduz. Ele conduz com uma curva muito íngreme, de forma que se eu tiver uma corrente de Zener, né, que eu chamei aqui o IZT é uma corrente específica, né, mas vamos usar esse nome. Se eu tiver uma corrente de Zener que tenha uma ondulação em cima dela, provocada aqui pelo meu circuito de entrada, essa ondulação, quando eu refleto ela para a tensão sobre o Zener, percebam que nesse mesmo exemplo aqui com esse desenho, né, essa ondulação de corrente que é grande, ela vai se tornar uma ondulação de tensão pequenininha, né? E aí, dependendo de quão íngreme é essa curva, ou seja, dependendo do diodo que eu escolher, mesmo que eu tenha uma ondulação forte na entrada, eu vou ter uma ondulação na saída que é a michuruca, né? De forma que eu vou melhorar a minha regulação, reduzir essa ondulação. Beleza? É basicamente esse o princípio do regulador de tensão. A gente vai ver isso com mais detalhe, levantando questões de potência e tudo mais, em um outro vídeo, quando a gente for falar de fontes de alimentação. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês
como que esse circuito limitador funciona. A gente pode perceber que ele tem várias aplicações, várias formas de montar, né? Mas é um circuito relativamente simples, onde a ideia dele é basicamente a gente conseguir fazer com que a saída seja limitada num patamar, de forma que se a minha entrada variar, eu só deixo passar para a saída o que for abaixo daquele patamar, protegendo o circuito que vem depois de grandes variações de tensão. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário para a gente interagir e a gente se vê na próxima.